paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Grimaldo, pastor aqui da IBL Barreiro, e passando para deixar uma palavra de Deus no seu coração. Feche seus olhos por um instante. Pai, nós te agradecemos pela tua santa e bendita palavra e pedimos, Espírito Santo, continue à vontade em nosso meio. Fale, meu Pai, aos nossos corações e nos dê a cada dia o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento do Senhor. Não sejamos, ó Pai, apenas uma igreja que conhece a tua palavra, mas sejamos uma igreja que pratica a tua palavra. Fala conosco, meu Pai. Repreendemos toda ação de espíritos contrários que tentar, meu Deus, roubar essa poderosa semente que o Senhor estará plantando em nosso coração. Ó Deus, fala conosco. Te pedimos em nome de Jesus Cristo, pois declaramos que somente a presença do Senhor é bem-vinda entre nós. Assim nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Podeis assentar, meus irmãos. Graças a Deus. Abra sua Bíblia no livro do profeta Abacuque, capítulo 3, versículo 2. Abacuque, capítulo 3, versículo 2. Nós estamos caminhando aqui em Lagoinha Barreiro nessa série de mensagens sobre uma vida frutífera. Uma vida frutífera, amém? Porque essa é a vida que Deus tem para os seus filhos, amém, meus irmãos? Uma vida frutífera. E hoje nós vamos aprender sobre aquilo que nos impede de frutificar, rompendo com o que te impede de frutificar. Vamos aprender sobre o avivamento. E aqui em Abacuque, no capítulo 3, no versículo 2, a palavra do Senhor diz: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, faze-a conhecida. Essa, meus irmãos, é uma das orações que nós mais conhecemos na palavra de Deus. Essa não é apenas uma das orações mais conhecidas da palavra de Deus, mas é uma oração que todos nós, como filhos de Deus, precisamos fazer. E hoje, meus irmãos, nós vamos aprender sobre uma vida avivada. O que é ser um crente avivado? O que pode impedir um crente de frutificar, de ter uma vida frutífera na obra de Deus, na presença do Senhor? E certamente, meus irmãos, o que tem mais poder de impedir um crente, um filho de Deus, de ter uma vida frutífera, é a falta do avivamento espiritual, ou o esfriar deste avivamento. E hoje nós vamos aprender também sobre condições para o avivamento, o propósito do avivamento e os seus resultados, porque tudo isso está ligado à realidade de uma vida frutífera na presença de Deus. E eu trouxe aqui o significado do que significa o avivamento. Avivamento significa avivar-se, ou seja, tornar-se mais vivo, animar-se, revigorar-se, despertar, tornar-se mais forte, mais intenso, mais ativo. Começa no interior da gente com o coração quebrantado e arrependido. Vou ler de novo para que você possa refletir mais a respeito dessa realidade. E que você, querido, que nós na verdade possamos avaliar como que está a nossa vida com relação a essa definição do avivamento. Você que é um crente em Jesus Cristo,
Você que recebeu Jesus como seu Senhor e como seu Salvador, você já tem a vida de Deus em você. Mas quem sabe, você precisa de um reavivamento espiritual. E o avivamento significa então, tornar-se mais vivo, animar-se. Quem sabe você está desanimado, revigorar-se. Você percebe que as suas forças estão se esgotando. Despertar, quem sabe você está como que alguém que está adormecido. Tornar-se mais forte. De repente você percebe, pastor, um dia eu consegui exercer tanta força em Cristo Jesus. Eu era um crente mais ativo, e agora eu não estou sendo mais assim. Eu tinha tanta força para orar, para buscar mais o Senhor, e hoje eu percebo que as minhas forças já não são mais como era antes, e está inclusive enfraquecendo. Estou inclusive enfraquecendo cada dia mais. Você está se sentindo fraco espiritualmente, fraco na fé, já não consegue mais orar, já não consegue mais buscar a Deus, já não consegue mais servir na obra de Deus, algo que você era tão intenso há um tempo atrás. Falta de intensidade, mais ativo. O avivamento, ele faz com que nós sejamos mais ativos. Amém? E isso, meus irmãos, é uma obra que o Espírito Santo de Deus começa no nosso coração. Mas essa obra do avivamento, ela só pode acontecer na vida de uma pessoa que tem um coração contrito e quebrantado diante do Senhor. Deus só vai trazer vida a um coração que reconhece que precisa dessa vida de Deus. Um coração dependente do Senhor, um coração que é contrito, que é quebrantado, é aquele coração dependente de Deus. É aquele coração, ou seja, é aquela vida que reconhece que sem Jesus ele não é nada, ele não é ninguém. Que aliás, sem Jesus, na verdade, ele está morto ou morta espiritualmente. E agora ele precisa da vida de Deus nele, do poder de Deus agindo nele ou nela. Quem sabe, querido, essa é a sua realidade neste dia. Você precisa, como um homem de Deus, como uma mulher de Deus, de um avivamento espiritual na sua vida. E no tempo do profeta Abacuque, ele faz essa oração: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aqui começa o avivamento na vida de uma pessoa. Aqui começa o avivamento na vida da congregação, da igreja. Aqui começa o avivamento em uma nação. Ouvi a palavra de Deus e temi. Ou seja, ele ouviu a palavra de Deus e ele não ignorou a palavra de Deus. O profeta ouviu a palavra de Deus, a palavra não entrou em um ouvido e saiu em outro ouvido e caiu por terra. Não, pelo contrário, ele ouviu a palavra de Deus e temeu. Ele temeu a palavra de Deus. Esse temer aqui, querido, não é ter medo. Não. Não é ter medo. Mas esse temer é reverência à palavra de Deus. É valorizar a palavra de Deus. É amar a palavra de Deus. É fazer caso da palavra de Deus. Não tem nada a ver com medo. Porque, aliás, a Bíblia fala que o verdadeiro amor lança fora todo o medo. Aonde tem medo, Deus não está. Porque Deus não é Deus que coloca medo nas pessoas. Não, querido. Deus, ele é Deus de coragem, de intrepidez, é Deus de vida, é Deus que nos santifica, que nos fortalece. E quando nós ouvimos a palavra de Deus, tememos a palavra de Deus, quer dizer que nós amamos a palavra de Deus. Quando nós amamos a palavra de Deus, tememos a palavra de Deus, nós começamos a ter discernimento espiritual e entender o que precisa acontecer, tanto no sentido pessoal, como também no sentido coletivo. Tanto no sentido pessoal, eu e você, como também coletivo na vida da igreja. Mas o Senhor também nos chamou como igreja para fazermos a diferença na região onde nós estamos,
na cidade aonde nós estamos, no estado aonde nós estamos, na nação aonde Ele nos colocou, e irmos até os confins da terra, porque o avivamento de Deus na vida do seu povo é o avivamento que alcança Samaria, Jerusalém, a Judéia, e alcança também os confins da terra. O avivamento de Deus, que quando ele começa, ele pode começar na vida de um crente com um coração contrito e quebrantado. Daí a pouco começa a contagiar outras pessoas, e aquele grupo vai crescendo e crescendo e crescendo e crescendo, a ponto de a igreja causar um grande impacto na sua sociedade. Por isso havia uma necessidade, e o profeta, ao temer, ao ouvir a palavra de Deus e deixar com que a palavra de Deus entrasse no seu coração, então ele teve os seus olhos espirituais abertos para a realidade da nação de Jerusalém, da realidade do povo de Deus que estava afastado dos caminhos do Senhor, estavam frios na fé, já não estava mais cumprindo o propósito de Deus. Então ele faz essa oração: aviva, ó Senhor, a tua obra. Aviva, ó Senhor, a tua obra. O verbo avivar, querido, no hebraico tem as definições, tanto no hebraico como também no grego. Olha só, no hebraico o verbo aviva é a palavra ir, que é a palavra H, a palavra Y, acompanhada novamente da palavra H, Então é o verbo ir, não é ir, é I, H, Y, H, que traz o sentido de preservar ou manter vivo. É definição no hebraico: preservar ou manter vivo. Já no grego, que é a língua lá do Novo Testamento, é a palavra anasopireu, que compara o avivamento ao reacender uma chama que se apaga aos poucos. Hoje, meus irmãos, eu e você estamos dentro dessa realidade do Novo Testamento, da nova aliança. E a chama do Espírito Santo de Deus no dia de Pentecostes foi derramado sobre a igreja. E o Pentecostes continua sendo uma realidade até o dia de hoje para todo aquele que crê, que teme a palavra de Deus. E todos nós podemos viver o avivar de Deus na nossa vida. Podemos realmente viver um avivamento pessoal em nossas vidas. Mas também, meus irmãos, é de extrema importância que nós sejamos sinceros com nós mesmos. E longe de uma arrogância espiritual, de achar que nós somos bons demais, que não precisamos de mais nada. Então é importante, meus irmãos, que eu e você avaliamos o nosso coração, avaliamos a nossa vida. E quem sabe você está precisando de um avivamento pessoal na sua vida. Você está precisando que o Espírito Santo de Deus reacenda novamente a chama dele em seu coração. Porque essa é a definição no grego. Compara o avivamento ao reacender uma chama que se apaga aos poucos. Aquela imagem de uma chama, uma brasa viva, não é? Que tem as chamas ali ardendo nela. Mas com o tempo aquela chama, ela vai se acabando, se acabando, se acabando. E agora está ali apenas aquele toco, saindo ali algumas fumacinhas. E está precisando de alguém vir ali dar uma banada novamente ali naquela madeira. Quem já fez isso aqui? Quem já acendeu uma fogueira aí? Não é? Não tem hora que aquela chama começa a apagar, a gente não precisa lá dar aquela abanadinha ali. E aí o que acontece? Começa novamente a fumegar, começa a vir novamente a chama, o fogo começa a crescer, crescer, crescer. Daí a pouco aquela fogueira está viva de novo. Está viva de novo.
E quem sabe, meu querido irmão, querida irmã, você está aqui nessa noite, nessa realidade, precisando que o Espírito Santo de Deus venha novamente, dê aquela banadinha em você, dê aquela sopradinha em você, para que aquela chama, querido, que um dia era tão vistosa, tão poderosa, se apagou, ou está quase se apagando. O Senhor tem avivamento para a nossa vida, irmão. O Senhor tem avivamento para nós. Quem aqui crê, diga amém. Amém. Aleluia. O avivamento, meus irmãos, é marcado por 3 principais características. Primeiro, arrependimento e entrega da vida a Jesus. Vá comigo em Joel capítulo 2. Joel capítulo 2, versículo 12 ao 13. 3 características principais do avivamento. Primeiro, não existe avivamento sem o arrependimento e um encontro pessoal com Jesus Cristo, ou seja, uma vida entregue ao Senhor Jesus. Por quê? Antes de lermos o texto, chegue aí no texto, deixe ele marcado aí. É através da vida de Deus em nós que nós podemos fluir na unção do Espírito Santo de Deus. Somente assim é possível. Quando Jesus, ele mesmo deu o próprio exemplo. Ele veio neste mundo, foi batizado por João Batista nas águas do Jordão. E o texto bíblico diz, querido, que logo depois de Jesus ser batizado, ele saiu das águas e veio sobre ele o Espírito Santo em forma de pomba. Amém? Logo depois ele foi conduzido pelo Espírito no deserto, ele ficou 40 dias, 40 noites, foi severamente tentado por Satanás em todas as áreas. O inimigo tentando tirar o Filho de Deus dos propósitos do Pai. Mas a Bíblia diz, querido, que Jesus não unção do Espírito Santo, porque ele foi conduzido pelo Espírito de Deus. E ali no deserto ele venceu todas as tentações de Satanás. Então, querido, Jesus é o nosso maior exemplo, que só é possível ter a unção do Espírito Santo, que é o poder de Deus na vida de um filho e de uma filha, quando existe uma entrega ao Senhor Jesus. Porque quando a pessoa entrega a sua vida a Jesus, ela recebe a vida de Deus nela. Antes de Cristo, a Bíblia fala que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mortos espiritualmente falando. Mas agora em Cristo, nós recebemos a vida de Deus em nós. Assim como lá no início da criação, quando Deus criou o homem, a Bíblia fala, querido, que Deus, em um determinado momento, depois do homem já estar formado, Deus assoprou nas narinas do homem o fôlego de vida. Lá no hebraico é a palavra zoe, que significa a própria vida de Deus assoprada na narina do homem. E ele se tornou alma vivente, porque ele recebeu a vida de Deus dentro dele. E agora ele recebe de Deus o que? O poder para dominar sobre a terra, dominar sobre os animais, dominar ali no jardim do Éden. Mas aí veio o pecado. O homem perdeu a sua aliança com Deus, perdeu a sua comunhão com Deus e consequentemente perdeu a sua autoridade. Agora de vida ele passou a ser um ser morto espiritualmente. Mas Jesus Cristo, querido, a Bíblia diz que ele veio para restaurar tudo aquilo que Satanás havia roubado do homem, principalmente a condição de viver novamente uma vida abençoada na presença de Deus. Por isso que através da morte de Jesus, ao nos aliançarmos com Ele, nós recebemos a vida eterna. E agora a Bíblia diz que agora a morte já não pode mais nos dominar. Por quê? Porque tragada foi a morte na vitória de Cristo lá na cruz do Calvário. Então naquela cruz Jesus morreu para que eu e você em Cristo tenhamos vida plena, vida mais do que abundante, uma vida com propósito, uma vida que deve ser uma vida avivada. Mas então a pessoa entrega a sua vida para Jesus, e ao entregar a sua vida para Jesus começa uma caminhada. Ao entregar a sua vida para Jesus, também a pessoa recebe o Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É aquele que nos mostra a necessidade de um arrependimento. A necessidade de reconhecermos que sem Deus somos pecadores, somos mortos, não fazemos nada que presta. A necessidade de um coração contrito e quebrantado é a chave para
o avivamento de Deus na nossa vida. Então agora chega em Joel, no capítulo 2, no versículo 12 e 13. Agora, porém, declara o Senhor: voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Rasguem o coração e não as vestes. Voltem-se para o Senhor, seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor. Arrepende-se e não envia a desgraça. Preste atenção, irmão. Havia uma sentença de Deus sobre a nação de Israel no tempo do profeta Joel, que estava afastada dos caminhos de Deus. A idolatria estava ali na nação de Israel. Havia ali um esfriamento espiritual. E Deus então agora levanta o profeta Joel como boca do próprio Deus, chamando o povo de volta ao arrependimento, chamando o povo de volta à presença do Pai, dizendo: olha, agora declara o Senhor, ou seja, o próprio Deus, a própria boca de Deus falando através do profeta: voltem-se para mim de todo o coração. Ou seja, não é uma volta pela metade, não é a conversão pela metade, não é um relacionamento com Deus meia boca, de qualquer jeito, de qualquer maneira, não. Volte-se para mim de todo o coração, ou seja, é toda a nossa vida voltada para o Senhor, com jejum, lamento e com pranto, ou seja, com santidade. Com santidade. Verso 13: rasgue o coração e não as vestes. Por quê? O coração, querido, é algo que está dentro de nós, e o avivamento não é algo externo. O avivamento, ele sempre vai começar de dentro para fora. Rasgar o coração é dizer: Pai, a minha vida está totalmente entregue às mãos do Senhor, porque a obra que o Senhor está fazendo dentro de mim é uma obra que está causando um rebuliço dentro de mim, é uma obra que está causando uma transformação poderosa dentro de mim. É algo que só o Senhor pode fazer. É de dentro para fora. É rasgar o coração e não as vestes. Por quê? Porque, meus irmãos, rasgar as vestes é algo superficial. Rasgar as vestes é algo que as pessoas podem ver e até aplaudir. Rasgar as vestes é aquela pessoa que fica querendo, dizer que é muito crente, que é melhor que o fulano, que é melhor do que o ciclano, que está preocupado com aquilo que as pessoas pensam a respeito dela, de como as pessoas vão olhar para ela. Então eu não posso orar alto na igreja porque eu fico com vergonha. Porque eu não posso orar em outras línguas porque eu fico meio acanhado e acanhada. Porque eu não posso evangelizar, pregar a palavra de Deus porque eu sou tímido, eu tenho vergonha. Ei, irmão, rejeita isso na sua vida. Uma vez que eu e você nascemos de novo, nós recebemos autoridade e poder do Espírito de Deus para sermos testemunhas de Deus aqui nessa terra. Não é preocupar com aquilo que as pessoas vão pensar a nosso respeito. Não é aquele espírito de religiosidade, preocupado com as aparências. Não. Mas é algo, querido, que é uma transformação de dentro para fora. Porque a Bíblia continua dizendo: volte-se para o Senhor. Ou seja, é um chamado de Deus para nos voltar para os propósitos dele. Pois Ele é misericordioso, Ele é compassivo. Ele é muito paciente, Ele é cheio de amor. Ele te ama, querido, com um amor tão grande. Ele te ama com um amor tão incomparável. Por isso, irmãos, é necessário nós entendermos que o princípio para o avivamento é arrependimento e entrega a Jesus. Segundo é o propósito. O propósito do avivamento, qual é ele? João 15,16. Deus não derrama avivamento, Deus não dá o avivamento sobre qualquer pessoa sem nenhum propósito de vida. Não, querido. Qual que é o propósito? Primeiro, João 15,16. Não fostes vós que escolhestes a mim. Pelo contrário, foi eu que escolhi a vocês e vos designei para que vades e deis fruto. Querido, quando Deus derrama o avivamento sobre a sua igreja, sobre uma pessoa, é para que essa pessoa
viva uma vida que glorifica o nome do Pai. Porque afinal de contas ela é guiada agora pela vida de Deus dentro dela. Como o apóstolo Paulo disse, olha, agora já não sou eu mais quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. E o viver que antigamente eu vivia na carne, agora eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou. Então agora não vivo mais para fazer as minhas vontades, mas eu vivo para fazer a vontade daquele que me amou, daquele que me libertou, daquele que me comprou, daquele que me resgatou. Porque agora eu não vivo mais aquela vida do passado, eu agora vivo a vida de Deus em mim. Amém? Ou seja, é uma vida que glorifica o nome de Deus. E qual é o resultado disso? Primeiro, então, arrependimento, uma vida de entrega a Deus. O propósito, uma vida que glorifica a Deus. E terceiro, é os resultados. Quais são os resultados do avivamento? Uma vida de frutificação. Uma vida de frutificação, uma vida de frutos. Por quê? Porque a árvore, ela é conhecida por quê? Pelos frutos que ela produz, irmão. Amém? Uma árvore morta produz alguma coisa? Não. Mas uma árvore que é cheia de vida, ela vai produzir bons frutos. Uma pessoa que está morta espiritualmente, o que um morto produz, gente? Um morto produz alguma coisa boa? Não. Um morto só produz coisa ruim. Um morto só produz mau cheiro. Um morto, querido, não tem mais propósito. Por isso a Bíblia diz, querido, que antigamente, sem Cristo, nós estávamos o quê? Mortos. Mas agora em Cristo nós recebemos vida de novo. Vida de novo. E como consequência dessa vida, uma vida produz vida. Uma árvore que tem vida, ela produz vida. E os frutos, querido, de um crente avivado é produzir a vida de um crente avivado é produzir frutos que glorificam o nome do Senhor. Por quê? Não fomos nós que escolhemos a Ele, pelo contrário, foi Ele que nos designou com um propósito, que vai trazer resultado, uma vida de frutificação. Frutificação fala de crescimento. O crente, ele cresce em todas as áreas, porque ele é abençoado. Deus honra aqueles que o honram. E o propósito do avivamento de Deus, meus irmãos, é trazer crescimento à obra de Deus. Então, um filho de Deus, ele gera outros filhos para Deus. Um discípulo, ele gera outros discípulos para Deus. E assim a igreja vai crescendo, vai multiplicando, porque é Deus que dá o crescimento. E todo crescimento é produzido através do avivamento. Ao longo da história sempre foi assim. Lá no primeiro século, a Bíblia diz em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, que estava ali um grupo reunido em oração, e de repente veio um vento impetuoso que encheu aquele lugar onde eles estavam ali reunidos. Todos foram batizados com o Espírito Santo, começaram a falar em outras línguas. E logo depois o Espírito Santo de Deus, ele envia aqueles crentes avivados, cheios de vida, para gerarem outras vidas para o reino de Deus. E a Bíblia traz o exemplo do apóstolo Pedro, por exemplo, que logo depois do Pentecostes, do avivamento que veio ali sobre eles, na sua primeira pregação, quase 3.000 almas se converteram ao Senhor. Na sua segunda pregação, foi acrescentado novamente quase 5.000 vidas para Jesus. E assim foi com os apóstolos, querido, lá no primeiro século. Depois do avivamento, no dia de Pentecostes, a igreja cresceu extraordinariamente, mesmo em meio a muitas perseguições. Mesmo em meio a muitas perseguições, porque não importam as circunstâncias, quem tem vida, produz vida. Ao longo dos séculos que nós percebemos isso na história. No século 17, por exemplo, veio o avivamento na Inglaterra, um dos avivamentos mais famosos da história da humanidade. No século 17, a história diz que na primeira metade do século 17, 1700 a 1750, a Inglaterra estava numa depravação
espiritual, uma decadência espiritual terrível, 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 terrível. Aí Deus levanta os grandes avivalistas da história da Inglaterra, que impactaram não apenas a Inglaterra, mas impactaram o mundo da sua época. John Wesley, Charles Finney, Jonathan Edwards, tantos outros avivalistas ali em 1700 que trouxe um grande avivamento na Inglaterra. Uma nação que estava jogada ao caos, jogada ao pecado, envolta em trevas. Deus levanta esses homens e tantos outros, queridos, para trazer um avivamento ali na Inglaterra. Em 1904, no país de Gales, o país de Gales é um principado da Grã-Bretanha, uma ilha muito pequenininha. A Bíblia levanta ali, meus irmãos, Evan T. Robert, um grande avivalista que em um lugar tão pequenininho, que através da vida deste homem, 100.000 vidas se converteram ao Senhor Jesus, através da vida dele, em um principado muito pequenininho. Quando nós chegamos em 1906 até 1915, eu anotei aqui alguns avivamentos da história, mas tem tantos outros que você pode, querido, pesquisar também. Mas esses aqui são os principais. Quem nunca ouviu falar do avivamento da Rua Azusa, por exemplo? Lá nos Estados Unidos, em Los Angeles. Estados Unidos também jogado em uma grande depressão, jogado em situação tão caótica. Deus levanta um homem chamado William Joseph, e ele começa a orar para que venha um avivamento em Los Angeles, e que esse avivamento alcançasse todo os Estados Unidos, toda a América. E os Estados Unidos, querido, realmente experimentou desse grande avivamento, se tornando uma potência extraordinária, enviando missionários para todos os cantos do mundo, inclusive o Brasil. Tantos missionários que vieram da América, trazendo o evangelismo, trazendo Jesus, apresentando o evangelho para tantas nações, inclusive nós aqui no Brasil. Ou seja, querido, por isso é de suma importância nós entendermos isso, que a vida, a igreja é um organismo vivo, não é um organismo morto. Um crente, ele é um organismo vivo na presença de Deus. E se nós, meus irmãos, de repente avaliarmos, Senhor, mas eu não estou produzindo vida, alguma coisa está de errado, meu irmão. E o Senhor está muito interessado, querendo reacender essa chama novamente em muitos corações aqui nessa noite. Eu creio nisso, no nome de Jesus Cristo. Por quê, meus irmãos? A principal característica de um crente avivado é uma vida marcada por frutos que glorificam o nome do Senhor. Vamos ver o exemplo através do apóstolo Paulo. Vá comigo em Efésios, capítulo 2. Um crente avivado, cheio do Espírito Santo. Você sabe quem era o apóstolo Paulo? Antes de ser o apóstolo Paulo, era conhecido como Saulo, perseguidor da igreja. Não produzia nada que presta, religioso ao extremo, e achando que por causa da sua religião, ele deveria perseguir os cristãos lá da sua época. Um homem que causou grande perseguição na igreja, mas que depois da sua conversão, do encontro pessoal com Jesus, ali no caminho de Damasco, agora já não é conhecido mais como Saulo, mas conhecido como Paulo. Um homem que causou um grande estrago no inferno, se tornando o maior ganhador de almas para Jesus Cristo. O homem que escreveu as epístolas, a maior parte dos livros do Novo Testamento foram escritos pelo apóstolo Paulo. Um ex-morto, mas agora um homem cheio da vida de Deus. E agora escrevendo uma de suas cartas à igreja, aos Efésios, que é uma carta que ele escrita aproximadamente 2000 anos atrás, mas é uma carta tão própria para os nossos dias também. Por quê? Porque se trata da palavra de Deus, e a palavra de Deus, ela nunca caduca, ela nunca envelhece, mas a palavra de Deus, ela se renova dia após dia, ela se renova dia após dia. Por isso essa carta aos Efésios é uma carta para mim e para você também.
Efésios 2, versículo 1. E vos vivificou, estando vós mortos em vossas ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas olha o verso 4. Mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, o que aconteceu? Ele nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Pode aplaudir mesmo Jesus, porque essa é uma realidade da igreja de Jesus. Ele nos vivificou, ou seja, vivificar é dar vida, significa animar. Paulo, antes Saulo, perseguidor da igreja, agora o grande apóstolo Paulo, homem ousado na fé, homem cheio do Espírito Santo de Deus, que causou um grande estrago no inferno, ganhando milhares e milhares e milhares, e hoje continua ainda através da influência de Paulo, usado pelo Espírito Santo de Deus. Quantas pessoas se inspiram na vida do apóstolo Paulo? Quantos irmãos preciosos olha para o apóstolo Paulo e vê que exemplo extraordinário, que exemplo a ser imitado, que exemplo a ser seguido, porque era um homem que seguiu o exemplo de Cristo. Era um homem que estava morto também, assim como nós estávamos mortos. Mas agora, ao ter um encontro com Jesus, a morte teve que dar lugar à vida. E aquele que só produzia coisa que não presta, agora ele produz vida, salvação, transformação, evangelização, um perigo para o inferno. Assim também eu quero declarar sobre a sua vida, meu irmão. Em Cristo Jesus você é um perigo para o inferno. Você é uma bomba para o inferno. Amém? Nós não temos medo do inferno. É o inferno que tem que ter medo de nós. Porque nós somos a luz de Deus, o sal de Deus, o poder de Deus aqui na terra, meus irmãos. Receba aquele renovo do Espírito Santo de Deus na sua vida. E não aceite de forma nenhuma, querido, ser um crente inerte. O que é um crente inerte? É aquele que você fica parado. Glória a Deus. Aleluia. Ô irmão, bata palma. Bata palma. Dá glória a Deus. Glória a Deus. Ser crente na igreja, tudo muito fácil. Mas a igreja, ela é chamada de dentro para fora. A igreja exerce o seu papel, não é aqui dentro, é lá fora. Ah, você não entendeu, querido? A igreja não exerce o papel de igreja aqui dentro, exerce lá fora. Aqui nós nos reunimos para cultuar a Deus, para exaltar o nome do Senhor, para sermos alimentados pelo Espírito Santo de Deus, para levarmos o alimento para aqueles que estão lá fora. Esse é o avivamento. Jesus disse para os discípulos: dá de comer vocês a eles. Vocês mesmos dê de comer a eles. Lembra lá no Sermão do Monte? Jesus repartindo ali o pão, os peixes, os pães e os peixes, diz para os discípulos: dá de comer essa multidão vocês mesmos. Alimente eles vocês mesmos. Alimente eles vocês mesmos. Aqui nós viemos à igreja, ouvimos um sermão. E é muito bom, meus irmãos, ouvirmos a palavra de Deus. Quem está sendo abençoado com o sermão dessa noite? Mas entenda, querido, Deus, Ele quer que você seja mão lá fora. Ser mão lá fora. Ser mão para o necessitado. Ser mão, aquele que levanta, aquele que está caído. Deus chamou a igreja para ser mão lá fora, querido. Ser crente lá fora. Produzir vida lá fora. Você pode ser uma bênção muito grande aqui dentro, mas aqui é lugar de treinamento dos soldados
do exército de Jesus. Aqui é lugar de treinamento. Jesus treinou os 12, treinou os 70, no dia de Pentecostes veio sobre eles o Espírito Santo, e aí eles foram enviados para ser mão lá fora. Aleluia! Quem está entendendo aqui, está crendo aqui nessa verdade? Não aceite ser um crente inerte, paralisado, que não produz. Muito pelo contrário, irmão, não se conforme com isso, porque o Espírito Santo de Deus, ou seja, o Pentecostes, ele continua vivo, ele continua atuante. Vai comigo em Abacuque capítulo 3, versículo 16. Abacuque capítulo 3, versículo 16. Vamos ler até o verso 19. A palavra do Senhor diz: olha, ouvi isso e o meu íntimo estremeceu, meus lábios tremeram, os meus ossos desfaleceram, minhas pernas vacilavam. Tranquilo esperarei o dia da desgraça que virá sobre o povo que nos ataca. Mesmo não florescendo a figueira e não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas e não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como os da corça, faz-me andar em lugares altos. Preste atenção, querido. Aqui Abacuque ele está dizendo: ouvi isso e o meu íntimo se estremeceu. Ele ouviu o quê? O que ele estava ouvindo? Nós precisamos entender a palavra de Deus, irmão, né? Porque é muito legal quando nós ouvimos, né? Mesmo que a figueira não dê seu fruto, mesmo que as uvas e tal, mesmo falhando a azeitona, mesmo que a lavoura não produza o fruto, e mesmo e tal, todavia me alegrarei. Ei, irmão, é muito bonito isso, mas será que na prática nós conseguimos viver essa realidade? Será que no tempo da adversidade nós conseguimos glorificar o nome do Senhor? Será que no tempo da escassez, no dia da provação, será que no dia, meus irmãos, da escassez, ou seja, será que independente das circunstâncias, nós conseguimos nos fortalecer mais e mais no Senhor e entendemos que a nossa força não vem da figueira, não vem de alimento deste mundo, não vem de coisas materiais, não vem de ovelhas no curral, não vem de nada neste mundo. Não, nós precisamos entender que a nossa força, ela vem de Deus. Mas aqui Abacuque está dizendo: ouvi isso e no meu íntimo estremeceu. O que ele estava ouvindo? Ele estava ouvindo, querido, uma sentença de juízo que viria sobre a nação de Judá. Mais uma vez o povo de Deus frio na fé. Mais uma vez o povo de Deus afastado do Senhor. Espírito de idolatria, objetos, imagens estavam ali sendo cultuadas na nação de Judá. O povo havia se afastado do Senhor, e Deus que traz uma palavra de juízo. Virá juízo sobre o meu povo por causa da idolatria, por causa da apostasia, porque se afastaram dos meus caminhos, porque viraram as costas para mim. Virá um juízo. Quando Abacuque ele ouve a respeito desse juízo, por causa da infidelidade do povo de Deus, ouvindo a palavra de Deus, veio um temor muito grande no coração de Abacuque, a ponto de o seu íntimo se estremecer, a ponto de os seus lábios ficarem tremendo, a ponto de os seus ossos se desfalecerem, a ponto de as suas pernas ficarem ali como que vacilantes, a ponto, querido, né, de quase que ele desesperar, a ponto, querido, porque o temor era tão grande, porque aqui Abacuque ele estava visualizando o tempo difícil que a nação de Judá iria atravessar. Pouco tempo depois veio o cativeiro babilônico, 70 anos de cativeiro na Babilônia.
porque Deus havia proferido uma sentença, porque o meu povo se tornou um povo infiel, porque o meu povo se afastou de mim, porque o meu povo virou as costas para mim, virá uma nação e os levará cativos para uma terra distante. 70 anos de cativeiro. Mas preste atenção, querido. Agora aqui, Abacuque, ele descreve, querido, qual deve ser a postura de um crente avivado. Porque ele diz: mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas na videira, mesmo falhando a safra de azeitonas, e não havendo produção de alimento, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim, ele está dizendo, ele traz para o pessoal, eu não vou ser contaminado pela maioria. A maioria pode virar as costas para Deus. A maioria pode ter sido encontrada infiel ao Senhor. A maioria pode ter se desviado dos caminhos do Senhor e está adorando a outros deuses. Mas eu não. Ainda que tudo isso venha acontecer, ainda que venha escassez, ainda que venha fome, ainda que a terra não produza os seus frutos, ainda que não haja ovelhas e nem bois lá nos currais, ainda que as circunstâncias sejam as mais severas, eu creio, eu declaro, eu não dependo de nada disso, eu dependo é do Senhor. Todos podem virar as costas para Deus, mas eu não. Pode acontecer o que for, venha o que vier, venha as circunstâncias que vier, mesmo assim eu exultarei e me alegrarei no Deus da minha salvação, o Senhor, o soberano, porque a minha força vem é dele, é ele que fortalece os meus pés como o da costa e me faz andar em lugares altos. Ou seja, a vida de um crente avivado, ela não é pautada pelas circunstâncias deste mundo, não, mas ela é alinhada ao reino de Deus, aos padrões do reino de Deus. A vida de um crente, de um homem e de uma mulher cheia do Espírito de Deus, ele pode passar pela prova, mas ele dá glória a Deus. Ele pode passar pelo fogo, diz a palavra de Deus, mas ele vai continuar dando glória a Deus. Ele pode passar por fome, mas ele continua glorificando o nome do Senhor. O inferno pode se levantar, mas ele continua de pé na presença do Senhor. Circunstâncias, más notícias, venha o que vier, nada abala um crente avivado, porque ele sabe que a vida dele não depende das coisas deste mundo, mas a vida dele vem de Deus, a força dele vem de Deus. Ele não nega o seu chamado jamais, ele não volta atrás da sua missão jamais, ele não deixa de fazer a obra de Deus jamais. Pelo contrário, quem é avivado, ainda que ele tenha sido, ainda que haja perseguição, ele se fortalece na perseguição. Ainda que venha provação, ele se fortalece nas provações, porque ele sabe, a provação de Deus na vida de um crente é para produzir força, é para produzir fé, é para produzir perseverança. Então ele se alegra na tribulação, ele se alegra no dia da provação, porque ele sabe, essa provação, essa tribulação é treinamento de Deus para a minha vida, é treinamento de Deus para a minha vida. Eu jamais recuarei na minha missão, eu viverei para glorificar o nome do Senhor, eu jamais me calarei, ainda que todos se calem, ainda que todos virem as costas para Deus, ainda que as circunstâncias sejam as mais severas, a minha posição, eu não abro mão dela. Eu sou filho de Deus, eu sou homem de Deus, eu sou mulher de Deus, eu sou um crente cheio do Espírito de Deus. Eu vou me alegrar no Senhor e jamais me calarei. E aqui, meus irmãos, o profeta, ele escreve essas palavras inspiradas pelo Espírito Santo de Deus. Ele não calou a sua boca, ele denunciou o pecado de Judá. Denunciou o pecado de Judá. Aleluia. Deus da minha salvação, é nele que eu me alegrarei, é nele que eu me alegrarei, porque ele é a minha força. Você está precisando de força, meu irmão? O Deus que te fortalece está aqui. Você está triste? O Deus da alegria está aqui. Você precisa de encorajamento? O general dos generais está neste lugar. Aleluia! Está desanimado? O Deus que dá vida te anima e te coloca de pé, porque Ele te diz para você neste dia: ei, filho meu, levanta-te. Tem vida aí,
Tem vida aí. Essa chama pode estar aqui meio que apagada, mas o fôlego de Deus continua soprando sobre você. Basta apenas você dizer: Senhor, o pastor Ramon acabou de orar, eis-me aqui, Senhor. E esse eis-me aqui, meu irmão, é também o reconhecimento. Senhor, eis-me aqui, porque eu também o reconheço. Eu preciso do Senhor, eu preciso de um avivamento na minha vida. Porque antes de falar: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, eu preciso de uma restauração. Quem sabe é o seu caso? Eu preciso que a chama seja reacendida no meu coração. Um dia eu era brasa viva no altar do Senhor, mas hoje eu reconheço que essa brasa está se apagando. Ei, querido, a Bíblia diz em Levítico uma ordem de Deus para os sacerdotes: o fogo deve arder continuamente sobre o altar e nunca deve se apagar. O fogo arderá continuamente sobre o altar e nunca se apagará. Quem é o altar? Bata no seu coração, crente, e fala assim: sou eu. Eu sou o altar de Deus. Quem acende o fogo? É Deus. Foi Deus que enviou o fogo. Foi Deus que enviou o poder do Pentecostes. Quem acende o fogo no altar é Deus. Mas a responsabilidade de manter o fogo aceso é do sacerdote. Ele que tinha que, vez por outra, ir lá colocar azeite, para que a chama nunca se apagasse. Ele é que tinha a responsabilidade, vez por outra, e colocar um graveto, uma lenha. A responsabilidade de manter o fogo aceso é do sacerdote. Porque Deus já fez o que Ele tinha que fazer. Ele já acendeu o fogo dele no meu e no seu coração. Mas a responsabilidade de manter a nossa fé viva na presença de Deus depende de mim e de você. Através de uma busca, através de um quebrantamento, através de um arrependimento, através de uma entrega sincera a Jesus Cristo. Pode ter certeza, essa chama nunca irá se apagar. Quem crê aqui, diga amém. Ela nunca irá se apagar. Então, meu irmão, é urgente nós orarmos a oração de Abacuque: aviva, ó Senhor, a tua obra neste lugar. Este lugar, primeiramente, é o meu e o seu coração. Para depois nós orarmos: Senhor, aviva a obra do Senhor na igreja. Ei, querido, para Deus avivar a obra dele nessa geração, na igreja, no mundo, Ele quer primeiro incendiar o meu e o seu coração. Fica de pé no seu lugar se você crê nessa realidade. A chama, querido, ela vai arder continuamente sobre o altar. Nós vamos adorar ao Senhor Jesus. Aleluia. E nós vamos fazer dessa canção que nós vamos ministrar agora ao Senhor, fazendo dela a nossa oração. Mas antes, feche os seus olhos. Quantos irmãos tomam posição aqui? Feche os seus olhos. Coloque a sua mão na altura do seu coração. E com a sua mão na altura do seu coração, com seus olhos fechados, você vai fazer uma oração, você e Deus, pedindo ao Espírito Santo de Deus que venha sondar a sua vida, venha sondar o seu coração. Ouvi a tua palavra, Senhor, e temi. Deixe que o temor de Deus que comece a trabalhar em seu coração. Deixe o Espírito Santo de Deus. Quem sabe, querido, tantas vezes você ouviu a palavra de Deus, você conhece a palavra de Deus certamente, mas você não tem correspondido àquilo que a palavra de Deus diz para você. E aí é preciso ter quebrantamento, é preciso ter um arrependimento, é preciso haver uma entrega. Ouvi, ó Senhor, a tua palavra e temi. Peça a Deus, venha sondar o seu coração, peça a Ele perdão. Você que é um crente, um filho de Deus, uma filha de Deus, e você tem entendido que essa chama que um dia Deus acendeu em seu coração, ela está se apagando, está fraca. E você precisa de um fortalecimento, de um reacender, de um avivar de Deus na sua vida. E essa oração, querido, você precisa fazer ela: Senhor, reaviva, Senhor, aviva a obra do Senhor no meu coração, na minha vida. Para que nós sejamos, ó Deus, e você ora para que eu seja, Deus, um crente avivado, um filho de Deus avivado, cheio do Espírito Santo, para cumprir os propósitos do Senhor na minha vida, dando os frutos que glorificam o nome do Senhor, porque, querido, você tem um propósito, e o propósito de Deus para mim e para a sua vida é uma vida que glorifica o nome do Pai, que glorifica o nome do Senhor. Adoremos o nome dele.
certeza de que ouves o clamor do povo do Senhor. Não iremos nos calar, pedimos, venha o reino do Senhor. Esse é o nosso clamor. Levantamos nossa voz, a certeza de que ouves o povo do Senhor. Não iremos nos calar, pedimos, venha o reino do Senhor. Esse é o nosso clamor. E venha a justiça, paz e equidade, que tua glória encha as nossas cidades, que o amor transforme, a graça transborde. Ouça nossa voz, Senhor, quando o céu beijar a terra, Pararemos de clamar, mas até lá quando o céu beijar a terra, pararemos de clamar, mas até lá peça a Ele. Aviva-nos. Você pode pedir isso, Lagoinha. Fale com o Senhor. Pai, reacenda a minha chama, Pai. Aviva-me, Pai. Aviva-me, porque eu não quero mais. Eu não quero apagar, Pai. E venha a justiça, paz e equidade, que tua glória encha as nossas cidades, que o amor transforme, a graça transborde. Ouça a nossa voz, Senhor. Você pode cantar. Quando o céu beijar a terra, Vai. pararemos de clamar, mas até lá Aviva-nos, aviva-nos. quando o céu beijar a terra, pararemos de clamar, mas até lá Aviva-nos, aviva-nos. Essa é uma oportunidade única que você tem. É uma oportunidade única para pedir ao Senhor que reacenda essa chama dentro de você. O Deus que sopra esse vento que se reacende, Ele está neste lugar. Ele está neste lugar. Basta um pedido seu, basta um pedido do filho dele, e Ele vai reacender essa chama. Lagoinha, entenda isso. Reacenda para queimar lá fora. Vamos. como fez em Pentecoste, vem, aviva-nos. Se você quer, peça. Vamos. Vai. Como fez em Pentecoste, vem, aviva-nos. Vamos, Lagoinha, com vocês, vai. Como fez em Pentecoste, vem, aviva-nos. Como fez em Pentecoste,
Abençoa-nos, ó Pai. Coloca a sua mão na altura do seu coração, que nós já vamos participar da Santa Ceia do Senhor nessa noite. Mas antes eu quero fazer uma oração com toda a igreja. Quem sabe você está aqui, você reconhece que você precisa ter um encontro pessoal com Jesus Cristo. Quem sabe você está aqui nessa noite, você não tem a certeza da sua salvação em Cristo Jesus. Você reconhece que você está morto espiritualmente, mas você quer receber a vida de Deus em seu coração. Quem sabe um dia você andou nos caminhos do Senhor, mas você se esfriou na fé e você reconhece que você precisa voltar urgentemente para a presença do Pai. Com seus olhos fechados, com a sua mão na altura do seu coração, você vai repetir com toda a igreja essa oração de entrega, dizendo assim: Senhor Jesus, nesta noite eu abro o meu coração, eu peço ao Senhor, perdoe os meus pecados, escreva o meu nome no livro da vida. Eu te recebo como meu único Senhor e suficiente Salvador. E eu, Jesus, que um dia andei em seus caminhos, mas eu me afastei, mas nessa noite eu tomo essa decisão de voltar para a casa do meu Pai. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Com os olhos fechados, toda a igreja, as luzes, por favor. Tem alguém aqui nesta noite que fez uma dessas duas orações, querido? Agora é você e Deus. Toda a igreja vai estar com os olhos fechados, porque Deus está falando no seu coração. Eu quero pedir que você dê um sinal, levantando uma de suas mãos. Se alguém aqui nessa noite fez uma dessas duas orações, você entende que você precisa ter um encontro pessoal com Jesus Cristo, ou ter um reencontro com Ele, quem sabe. Um dia você andou nos caminhos dele, se afastou. Isso, levante a sua mão. Tem uma pessoa ali com a mão levantada. Tem mais alguém? Sem constrangimento nenhum. Tem outra pessoa lá atrás com a mão levantada, uma mulher também. Glória a Deus. Tem mais alguém? Não deixe que nada te prenda aí agora, porque agora, querido, é a obra de Deus na sua vida. Ele está fazendo uma obra maravilhosa em seu coração. Tem mais alguém? Tem mais alguém? Não deixe que nada te prenda. Quero pedir às pessoas que levantaram suas mãos, dê um passo de fé, vem aqui à frente, né, irmãos, por favor, conduz elas, vem aqui à frente, por favor. Vamos dar um aplauso a Jesus por essas vidas, querido. Agora, irmão, se você está aí e sabe que você precisa, sabe que precisa ter um encontro com Jesus Cristo, assim como essas que aqui estão, vem aqui na frente, vem mais para cá, por favor. Glória a Deus.